Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é dia 6 de 2022, já estamos no meiozinho do ano, né? Um semestre já passou, agora nós vamos ter mais outros semestres, se Deus quiser, né? E para iniciar a nossa reunião de hoje, eu sou a Tânia e eu vou fazer uma leitura para a nossa harmonização. Compreensão sempre. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a porta surge à frente, a prova surge à frente, acerena-te e reflete. Se empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução de desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas que se enredam, renunciaria a isso ou aquilo em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento e dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe corresponde a periculosidade e a ação do furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam. Tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos, especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumento de inquietação e de lágrimas. Ora sempre e ajusta quanto possível as ocorrências que o favoreçam, para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia, onde não possa auxiliar, e perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão, antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão, e compadecendo-te, acertarás. Livro Buscas e Acharás, Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Mais uma página para nos fortalecer na caminhada, né, meus amigos? E para iniciar essa noite, né, eu quero chamar agora o nosso amigo que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite a todos. Boa noite, Vamos lá, Júlio. então vamos. Pensamento em Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e que assim seja. Muito obrigada, Júlio. E antes da nossa convidada da noite, né, vier expor o assunto,
eu vou chamar o Guilherme, que irá fazer a leitura de uma página do Evangelho. Vamos lá, né, Guilherme? Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Tânia. Boa Tá noite a bom. todos. Boa noite, Guilherme. A página tá legal aí para você poder ver, meu bem? Tá sim, perfeito, Tânia. Obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Perdão das ofensas. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero torná-lo vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração, os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixa de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Obrigado. No PowerPoint. Eu que agradeço, Guilherme. Uma página linda do Evangelho. E a nossa convidada de hoje, a trabalhadora da nossa casa, nossa querida amiga, companheira, a Iraides. A Iraides hoje irá falar sobre esse tema muito profundo, difícil, que é o perdão, né, Iraides? Perdão das Foi ofensas. difícil nisso. Seja Eu estou bem-vindo. apanhando aqui, pessoal, que hoje eu estou usando o meu computador, tá? Não, mas vai dar tudo, já deu tudo certo, Iraides. Então, A Iraíde, essa nossa companheira, falou, Tânia, eu quero tanto falar do perdão, eu preciso tanto falar do perdão, eu preciso trabalhar. Ela está como todos nós estamos precisando trabalhar, né, Iraíde? mas o difícil, né? O difícil é falar. Porque se formos ler o capítulo 10, né, que o nosso exímio codificador, com tanta clareza, né, o Allan Kardec, ele coloca bem lá no meio do Evangelho, como pilar da obra, né? Então, no capítulo se chama Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ora, minha gente, quem não é misericordioso, nos diz Kardec, não é manso, não é pacífico, não sabe usar de misericórdia, assim como também não sabe chegar até o perdão. Por quê? Misericórdia significa miséria, né? Miser vem de miséria. E cordes do coração. É abrir o coração para os irmãos, para as misérias de nossos irmãos. Misérias materiais e misérias espirituais, né? E o perdão, então? Qual será que é a etimologia da palavra? Perdão é fazer mais, né?
é ir mais. É o que Paulo disse. É esquecer, lançar um véu, né? Nas ofensas, né? Nas injúrias, nas mágoas, né? Mas será que é só isso? Né? É mais. É estender a mão, né? Ao nosso irmão, entre aspas, ofensor, porque no final da nossa conversa, vocês vão ver que não existe ofensor e nem ofendido, né? Estamos no mesmo barco. Então, Bom, hoje, meus irmãos, Iraí, antes de Oi. você começar, pede, é o seu neto que está aí perto de você, né, seu menino, pede para ele colocar na tacinha, que aí a sua tela vai ficar grandona de projeção. Tá, peraí. Mas eu tenho que passar o PowerPoint. Então, é no PowerPoint mesmo, Tá, ele vai vou clicar no ali na tacinha. tacinha. É aquela lá, né? Nós não vimos a tacinha. Não, ela está aqui Ah, é bem aquela embaixo, lá. perto dos Olha, comentários. é lá, ó. Volta lá. Lá, tacinha. Tacinha, não é? 2 slides. Não, é aqui embaixo, Iraí. É embaixo? É embaixo. É igualzinha a esta, na parte de baixo, perto dos comentários. Ah, peraí. Qual será que não é? Do lado direito. Aqui uma tacinha, não é? É, essa tacinha mesmo, Iraí. Aqui, ó. Só clicar em cima dela. Oi? Oi, Tânia. Não, não foi. Falha na avaliação. Não. Tenta mais uma vez. Você não pode deixar, não tem problema. Não vai interferir. Deixa assim. Aí, Por agora quê? foi. Agora está certinho, daí. Espera, fica aqui, meu filho. Depois, como que eu vou mudar para o próximo? Gente, me perdoem. Eu prefiro... Eu vou falar até as 10 horas, que assim a gente compensa. Então tá, Iraí. Então, gente, boa noite a todos, Boa né? noite, minha amiga. É com Desculpa muita eu ter te alegria. cortado, viu? E a gente vai aprendendo mesmo, né? E então, este capítulo, como disse a Tânia, é um de suma importância, né? E Kardec viu isso, colocou ali o pilar da terceira obra, que é o Evangelho, né? Nosso Evangelho. E esse perdão das ofensas é uma virtude que é a prática mesmo, né? Jesus nos ensinou o Pai Nosso. É um rito que a gente faz todos os dias, né? Ao amanhecer, né? Mas será que ao longo do dia a gente não tem aquele olhar de indiferença, aquele gesto impiedoso, aquela cara amarrada, não é verdade? Então, gente, São Paulo falou lá na leitura, que o perdão não é da boca para fora, não é o pronunciar o Pai Nosso todos os dias. Senhor, seja feita a sua vontade. Perdoai-me como eu perdoo meus irmãos. Isso é da boca para fora, gente. Estou falando euzinha. Eu erro às 24 horas por dia. Às vezes sonhando, né, Tânia? A gente está duelando com nossos inimigos durante o sono. Não é? Então, hoje, Eurípides de Barçanufo fala o seguinte: o amor é o único caminho para os homens. Ora, meus irmãos, será que haverá amor sem caridade? Sem a compaixão dos mansos, dos pacíficos, né, que nos diz Kardec, da misericórdia, para podermos perdoar o dia todo, a semana toda, toda a encarnação, não é verdade? Para sairmos vitoriosos. Então, o mundo hoje é um conflito,
é uma guerra, é uma disputa acirrada, principalmente pelo materialismo em que vivemos. Será que eu estou, então, praticando? Nós aqui, meus irmãos, Deus nos criou simples e ignorantes. Estou falando de nós aqui na sala. Uns sabem mais, outros sabem menos. E aí? Onde que está o perdão, a misericórdia, com o equívoco dos nossos irmãos? Com os erros de nossos irmãos? Será que essa virtude é assim, tipo um corte de cabelo, né, Tânia? A gente vai lá no cabeleireiro e sai linda? Não, né, gente? É um processo, né? Eu tenho que aprender. É como um jardim que eu vou cultivando dia a dia, hora a hora. Uma virtude, depois de adquirida, né? Depois de séculos, né, gente? E com muita boa vontade. Vontade daquelas boas mesmo, né? Porque sem a boa vontade, dificilmente alcançaremos o que é necessário. Então, depois de longos períodos de nossa parte, de renúncia do nosso ego, né? Nós conseguiremos uma parcelinha da virtude, como do perdão, e isso que nos trará o equilíbrio interior, a paz interior, a paz que tantos nós queremos, não é, meus irmãos? Depois de adquirido, né? Isso é para sempre. Vai fazer parte daquilo que o espírito leva na sua bagagem. É para sempre, é uma conquista, é um patrimônio do espírito, né? Adquirir, não vou dizer que nós estamos adquirindo nesta a mansitude, a misericórdia, o perdão. Não. Um cadinho, né? Um pouquinho que seja, né? Aí pode ser que exteriormente esteja maior guerra, maior conflito, maior desavença, mas aquele que sabe perdoar fala assim: não ofendi, você não me ofendeu, né? Então, esse daí está em equilíbrio, está em paz interior, é indiferente do que está acontecendo em volta dele. Então, daí a importância desse capítulo, né? Que ele vem nos falar da prática. Tá? E o anjo, como que muda? Gente, dá licença. Hã? Essa vermelhona. Pessoal, então hoje nós vamos estudar junto com o Chico. A misericórdia de Deus é tanta para conosco que ninguém fica órfão. Desde Evos, né, tempos idos, e sempre, qualquer região, permite Deus nascem esses anônimos benfeitores que, pelo desprendimento, pela misericórdia, eles vêm até nós, como José Marques Garcia, o Chico Xavier e tantos outros, nos mostrar, iluminar o caminho para nós. Pensa que é fácil um espírito já ter conquistado certa evolução, ter que vir até nós, né? Não é fácil, né? E Chico então diz assim, ó, que a prática do evangelho está no espiritismo. Porque, gente, a nossa doutrina, além de muito consoladora, ela é sobretudo esclarecedora. Não é verdade? Então, Chico diz assim, ó, o espiritismo liberta as consciências, mas é o evangelho que nos ensina o que vamos fazer dessa liberdade, né? Então, a nossa consciência está liberta. Mas o que faremos com tanta liberdade? Não é o que temos hoje? Dirigindo-nos à prática do amor e da caridade,
É o que faz o nosso evangelho. Olha como Kardec dispôs tão bem, né, o evangelho de Jesus, né, para chegar nesse item. Primeiro ele cita as bem-aventuranças de Jesus, depois amar o próximo como a si mesmo, depois amar os inimigos, né, como um fundamental mesmo ali, o meio, né? É a setinha aqui, filho, ó. Tá lá, meus amores, ó. Jesus nos conclama a participar do reino de Deus, através das bem-aventuranças, não é mesmo? Então, aqui, ó, nós temos um livro que se chama Roteiro. Ele foi escrito pelo lápis de Chico Xavier, Emmanuel, em 1952, né, um dos primeiros livros. E ele vem nos dizer na lição 21, Evangelho e Educação. Então, ele nos diz o seguinte, eu vou ler um pedaço, tá bom? Quando o Mestre Jesus confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, o cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. As mulheres, meus amigos, eram contadas com os animais. Elas eram repudiadas em praça pública quando seus maridos não achassem que elas estavam lá uma Amélia, não é verdade? Então, elas em praça pública eram devolvidas aos seus pais, à família. As mulheres eram apedrejadas em praça pública, né? Quando cometiam adultério. As crianças, os homens, né, de certas raças, de pouca posse, eram vendidos, né, para outros países de mais condição, e ali eles eram cegados a ferro quente para não retornarem. Crianças que nasciam doentes eram punidas de morte ali no momento. Homens e mulheres que eram doentes, tipo leprosos, se lembram? Eram escorraçados da cidade, dos muros, fora da cidade, lá para as montanhas, né? E viviam penosamente, né? Então, eles dizem assim, ó, as feras devoravam os homens em espetáculos públicos. Os tiranos tinham o direito de dispor dos governados como eles bem entendessem, dilacerá-los em extremos sacrifícios ou colocá-los a apodrecer em fétidas prisões para morrer de fome e peste. Com Jesus, altera a paisagem social do mundo no curso dos séculos, nos diz Emmanuel. Os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão, o perdão, a solidariedade, a bondade, o amor, a fortaleza moral e a esperança com Jesus. Os doentes encontram remédio, os mendigos acham teto, desesperados são reconfortados. Os órfãos são recebidos em lares alheios. Nova mentalidade surge na terra com Jesus. O coração educado opera por abençoada luz na sombra da vida. O perdão, a afabilidade e a misericórdia rege as boas maneiras, a inspiração do Mestre crucificado. Homens de cultos, de raças, de culturas diferentes, encontram-se com alegria e exclamam felizes: meu irmão.
Lindo, né, gente, Emmanuel? Essa daí foi a passagem de Jesus pela terra. Jesus foi, estou falando do vídeo anterior, gente. Jesus foi perseguido desde a manjedoura. Jesus saiu à sua missão e ele compadeceu de todos que se encontravam caídos, né? Moralmente, em todas as misérias da época, né? Misérias físicas, espirituais, e Jesus os acolheu como todos, como doentes, não? E Jesus foi preso, vilipendiado, escarnecido, surrado, cuspido, crucificado. Então Jesus ensina-nos o perdão. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. É por isso, meus irmãos, que muitas religiões imaginam que esse perdão incondicional de Jesus é para toda a humanidade. Ele morreu para nos isentar do pecado, das nossas faltas, dos nossos erros. Mas nós, através da doutrina esclarecedora, sabemos que a misericórdia de Deus é tanta. Ele nos perdoa a partir do momento que ele vê que do fundo do coração a gente realmente pretende mudar, não só por palavra o perdão, a gente pretende mudar, a gente se esforça. E Kardec pergunta, qual a melhor da virtude, então? Senão aquela que nos faz mudar. Essa é a melhor, é a que nos faz mudar. Então, que comecemos por hoje, né? Porque não basta o perdão de Jesus na cruz. Nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que primeiro temos que nos arrepender das nossas ofensas, das mágoas, né? Das desavenças, das injúrias que cometemos contra nossos irmãos. Até mesmo toda palavra ociosa, né? Nos diz Paulo. E então temos que primeiro nos arrepender, depois reparar e depois expiar, né? Então a expiação não, a reencarnação é a grande misericórdia de Deus, porque nesse capítulo, no Evangelho de Mateus, pergunta-se, Deus nos perdoa? Perdoe para que Deus vos perdoa. Sede misericordiosos para que Deus tenha misericórdia para contigo. Mas será que Deus nos perdoa? Não, né, meus irmãos, porque jamais ele se sente ofendido. Ainda somos espíritos tão imperfeitos, né? No sentido de inacabados. Ainda estamos assim, bem abaixo na escala espiritual, que é o mundo de provas e expiações. Então, Deus não se ofende com aqui nossas crianças espirituais, né? E através da reencarnação, que é a misericórdia infinita de Deus, na questão 171, está escrito: o Pai sempre deixa a porta aberta aos filhos que arrependem. Então, quem não perdoa, meus irmãos, não se desatrela, não se desacorrenta do ofensor. Aquele que não perdoa é o mais prejudicado. Ele está carregando um lixo mental, né? Ele vai atrelado por esta vida e por outras também, próximas existências. Como diz Kardec, estamos cavando existências dolorosas para nós. Será que o ofensor, estando perto ou longe, né? Nós estamos ligados, né? Pela sintonia
né, pelas correntes cartesianas, né? É a sintonia mesmo de nossos pensamentos, ou por afeto, ou por desafeto. Estando o ofendido ou o ofensor perto ou longe. Pode ser que ele esteja em outro país. Pode ser que ele já tenha desencarnado. E aí? São os chamados obsessores, não é verdade? Olha quanto esclarecimento. É por isso que Jesus, olhando lá no Sermão do Monte, para os fariseus, para os doutores, os sacerdotes que estavam ali, que eles sempre acompanhavam Jesus para pegá-lo, né? Então, ele falou assim, reconciliai-vos depressa com vossos adversários, enquanto estáis a caminho. Deixa a sua oferenda no altar, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, né? E então, Jesus fala lá no Sermão do Monte para essa outra multidão, não a primeira, para a outra. Fala assim, deixe lá suas oferendas e vai primeiro reconciliar com seu irmão. Nós espíritas já sabemos. Os espíritos falam, espíritas, instruí-vos, né? Quanta instrução nós temos, gente, com as obras de Kardec e Chico, né, gente? Emmanuel, André Luiz, tanto esclarecimento. Então, temos 3 motivos para nos desatrelar do obsessor, não carregar nem para a próxima, nem dia nenhum, porque, em primeiro lugar, que nós nos adoecemos. Essa sintonia negativa nos dá sentimentos doentios, deletérios, que a gente acaba adoecendo. Em segundo lugar, porque a gente se liberta. André Luiz escreveu um livro inteirinho sobre histórias que necessitavam, né, lá, principalmente em família, de se libertarem, né? Então, falta de conhecimento não é, né? Então, em segundo lugar, porque a gente se liberta. Então, o mais favorecido é aquele que perdoa. É aquele que perdoa, porque ele segue o seu caminho. Não perdoar é ficar estacionado no caminho evolutivo do espírito. É como se sentássemos à beira do caminho e lamentarmos como se fosse a eterna vítima, né? Eu fui o prejudicado, eu sou a vítima, né? E aí o espírito estaciona, muitos estacionam, até por séculos, não é? Por falta de perdão, por falta de misericórdia. E em terceiro lugar, né, a gente tem que prosseguir. Então a gente não quer vir para expiar, não é? O que é expiação? É uma pena imposta ao espírito rebelde, desobediente às leis de Deus. Mas será que Deus pune? Não, né, gente? Deus não nos pune, porque Deus não castiga. Pelo contrário, a lei de causa e efeito são oportunidades. Quando as pessoas me ofendem, eu me sinto ofendida, magoada, a gente percebe, a gente assim que já desenvolve um pouco a mediunidade, não é verdade? A gente percebe quantas oportunidades Deus, na sua infinita bondade, nos oferece durante o dia, durante a vida, para reconciliarmos, dar aquela oportunidade. As histórias de Chico contam muito isso, né? Então, contando a historinha de Chico, gente, desse primeiro capítulo, né, Mateus, o Evangelho de Mateus, que fala muito bem das bem-aventuranças, então ele vem falar o seguinte:
Os misericordiosos obterão misericórdia. E Chico, então, o que fez dele um grande homem, não foi aquele 450 livros, aquelas inúmeras cartas consoladoras e tantas outras entrevistas, não é? Até fora do Brasil, naquela época em que o Espiritismo estava começando, né, gente? O que fez do Chico esse grande homem ser respeitado por todos, né? É a bondade do Chico, é a humildade do Chico. Quantas pessoas se debulhavam em lágrimas apenas de ouvir a bondade do Chico, o olhar do Chico, né? Então, um dia, gente, o confrade lá sumiu da casa espírita. E o Chico falou assim para os demais: meus irmãos, o fulano sumiu aqui da casa espírita. Nós devemos tê-lo ofendido. Eu vou procurá-lo. E Chico foi. Chegando lá, ele disse assim, bateu na porta, né? Meu irmão, eu vim te pedir perdão. Alguma coisa eu te fiz para você ter sumido lá da nossa convivência lá da casa espírita. Aí o outro, né, assim com aquela voz, né, de arrogância, ele fala assim: ô Chico, ou você é muito burro, ou você é muito humilde para vir aqui na minha casa me pedir perdão. E o Chico, gente, com a maior das humildades, a maior da humildade do coração dele, ele se dizia o Chico, o cisco de Deus. Alguém disse assim: Chico, você é como o jumentinho de Jesus, vai com ele por toda parte. E Chico disse: não, minha irmã, eu sou a pulga do jumentinho. Então, jamais Chico ia dizer assim: eu sou muito humilde, por isso que eu vim te pedir perdão. Talvez nós falaríamos isso, não é, gente? Eu vim aqui que eu sou muito humilde, eu vou te pedir perdão para acabar logo com isso, para me libertar, tirar esse lixo mental. Não, Chico falou assim: você tem razão, eu sou muito burro, meu irmão. Agora você me perdoa, né? Aí o confrade perdoou ele. E Chico voltou feliz, né? Ganhou um amigo, né? Que Jesus fala: se o seu irmão te ofendeu, né? Vai reconciliar com ele em particular. E se ele te perdoar, terás ganho um irmão. E não foi isso? O confrade retornou à casa espírita e trabalhou com Chico até o final dos dias, né, de Chico. Então, continuando aqui, meus irmãos, porque as horas passam rápido, já estou terminando, tá? Olha, depois do Sermão da Montanha, que Jesus, primeiro, ele exaltou os simples, os sofridos que estavam ali, com as bem-aventuranças, né? Depois, os outros lá, né? Os sacerdotes, os judeus, os escribas, já ficaram injuriados, porque eles, sendo autoridade, eles deveriam ser os primeiros, né? A ser falado por Jesus. E Jesus, então, olha para eles e fala assim: aquele que se exalta será rebaixado. Aquele que medir o seu irmão será medido com a mesma intensidade. Perdoe para que Deus vos perdoe. Tenha misericórdia para que Deus tenha misericórdia de vocês. Hipócritas, vocês, disse Jesus,
vem um cisquinho no olho do seu irmão, mas não vê uma trave no seu olho. Né? Olha a sabedoria de Jesus e a sobrepujança moral, né? Falar isso para as autoridades. Mas era a missão de Jesus. Ele tinha autoridade para falar isso, porque a vida de Jesus foi toda exemplificação, né? Foi exemplo do começo ao fim. Para nós, né? O exemplo arrasta, como diz Emmanuel. Né? Não deixou só a palavra, o evangelho, né? Então, em seguida, Jesus conta a parábola do credor incompassível. Ele diz o seguinte: um senhor chamou seus servos para pagá-los, né? Para pagar o trabalho. Um lhe devia 100.000 talentos, ou seja, talentos era moeda de ouro, de prata, ou seja, muito dinheiro, muito salário de muitos anos. Então, em uma encarnação, aquele servo não conseguiria pagar. Então, ele ajoelhou ao pé do Senhor e disse: perdoa minha dívida, um dia eu te pagarei. E o Senhor perdoou. Saindo dali o servo, encontrou um subservo, que devia apenas 1 denário, ou seja, um dia de trabalho. Ele pegou ele pela goela e disse: você está preso, até que me pague tudo que me deve. E as pessoas indignadas, então, correram, né, os outros trabalhadores, e foram contar ao Senhor. Né? E o Senhor, chamando esse servo infiel, lhe disse: servo infiel, eu te perdoei a dívida. Não estava tu na mesma condição de perdoar o outro, o seu irmão? É assim que nosso Pai do céu procederá com vocês, conosco, né? Até que pague o último ceitil. Ó as reencarnações dolorosas, ó as expiações. Será que hoje mesmo estamos cavando, não é? Meus irmãos. Olha lá, Paulo. Paulo foi o maior divulgador do cristianismo. Daninha, já estou acabando. O maior divulgador do cristianismo, né? A gente estuda tão bem isso, né? Em cada aldeia, em cada lugar que Paulo passava para espalhar o cristianismo, ele tomava uma surra, era açoitado, era preso, e ele então fundou várias igrejas e escrevia cartas, né? Então, olha lá a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Tessalonicenses. Revesti-vos, pois, santos e amados filhos de Deus, revesti-vos de ternos afetos, de perdão, de misericórdia, de bondade, de humildade, de benignidade e de mansidão. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro. Assim, como o Senhor vos perdoa, perdoai vós também. E aqui embaixo eu escrevi, gente, 18 séculos depois, Paulo volta pela causa do Cristo, do cristianismo, e é aquela linda mensagem que o nosso irmão aí leu para a gente, perdão das ofensas, no capítulo 10. Né? Bem rapidinho, ó. Nós, né, com toda a nossa inferioridade, criamos algum tipo de perdão, né? Allan Kardec nos diz: há 2 maneiras de perdoar. Uma nobre, grande, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o próximo,
e sua suscetibilidade. Sem ostentação, sem humilhar, sem ofender, estende-lhe a mão ao ofensor. Isso é digno dos espíritos nobres, que já apresentam certa evolução. E a outra maneira, diz Allan Kardec, que é cheia de ostentação, de arrogância, de amor próprio, de orgulho, ele perdoa, a fim de dizer aos outros: veja como eu sou generoso, né? E ele exige do ofensor: estou te perdoando, mas você tem que me servir, né, gente? Existem outras maneiras que nós inventamos de perdão. Olha lá como somos bonzinhos, gente. O perdão condenação. Eu perdoo, mas não quero te ver nunca mais. O perdão pretensão. Eu perdoo, mas vou lhe dizer poucas e boas. Vou lhe dizer umas verdades. O perdão menosprezo. Eu perdoo, porque ele é um infeliz, ele é um pobre coitado. Por isso que eu perdoo. O perdão rancor. Eu perdoo, mas nunca esquecerei a sua ingratidão. E o perdão maldição? Eu perdoo, mas Deus há de lhe castigar, que você receba em dobro o mal que me fez. Um dia você há de encontrar o que merece. Só terminando com Chico, gente. Certo dia, uma cozinheira lá, daquelas que fazia sopa, disse assim: ó Chico, eu não gosto da fulana. Hoje, a hora que ela chegar, eu vou dizer-lhe poucas e boas. Eu vou dizer toda a verdade. Então, Chico fica caladinho, a maneira de Jesus que escreve na areia, e Chico, então, começa a escrever. Daí, uns instantes, ele dá o bilhetinho para a cozinheira lá, e ela lê em voz alta. A ofensa, seja ela qual for a verdade, seja qual for, tem que ser uma gota dessa verdade num litro de amor. Gente, muito obrigada pela paciência. E assinada é Maria João de Deus, tá? A mãe do Chico. Iraídes, nós que agradecemos, bem. Como é bom a gente ouvir a Iraídes calma e falando conosco sobre o perdão. Estava aqui refletindo sobre esses tipos de perdões, né? Que a gente geralmente pratica, né? Eu te perdoo, mas não quero te ver. Eu te perdoo, mas não falo mais com você, né? Mas que Deus te castigue. Bem, eu sou bonzinho, né? Tem Que muito... você pague no umbral. A Annalise falou que foi maravilhoso, está te mandando um coraçãozinho, viu, Iraídes? Obrigada. Sempre gentil, Annalise. Nós agradecemos muito sua participação, Iraídes, e desde já, minha amiga, nós aqui vamos pedir a espiritualidade, porque a Iraídes, ela fez uma cirurgia no olho, agora ela vai fazer no outro, e que ela possa ser abençoada, amparada pelos médicos espirituais nessa cirurgia que você irá fazer, viu, minha irmã? Então, que Jesus, Maria Santíssima, os médicos espirituais te amparem, te abençoe. Guilherme também falou que foi muito bom e parabéns. E agora, meus amigos, em nome de todos, também eu agradeço a essa trabalhadora, né? Trabalhadora de Jesus. É uma gratidão muito grande, né, Iraídes, trabalhar para Jesus. Gratidão, viu, minha amiga? Obrigada a vocês pela paciência, pela oportunidade, não é? Não. Que a gente é aquela, como diz o Chico, é a enxada enferrujada. Vocês não podem me jogar num canto, não. Imagina, velho. É trabalhadora aí para muitos e muitos tempos aqui conosco. Se Deus quiser. Gratidão, minha amiga. Obrigada a vocês. Meus amigos,
Antes de eu passar para os recadinhos finais, eu vou chamar o Guilherme aqui. E aí, se tiver como você parar de compartilhar a tua tela, eu acho que o Guilherme vai compartilhar, né, Guilherme? Ou você derruba a Iraíz? Não, não vou compartilhar, então, né? Não, É que a imagem eu não tenho ela aqui no meu celular, mas eu consigo mostrar pelo cartãozinho então tá bom. impresso que nós temos aqui. Então tá bom, Guilherme, pode fazer aí. O Guilherme vai falar conosco, viu, gente, sobre uma promoção da nossa casa. Bom, para quem ainda não está sabendo, né, a nossa casa iniciou uma nova promoção, né, que é a campanha da pizza, né, que vai ser realizada no dia 2 de julho, né, lá na creche, né, Tânia, lá na Rua Maria Barini e na Vila Formosa. Isso, na creche Maria da Cruz, né? Isso. Então, para quem ainda não retirou, né, ou quem tem o interesse em comprar uma pizza, né, para estar ajudando o nosso centro, pode estar me chamando aqui pelo WhatsApp, né, tem o nosso grupo com a Karina, né, tem o Eduardo também, que está à frente desse projeto, o Mário também. Quem quiser retirar também um bloquinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Acho que não vai dar para ver, mas é um bloquinho assim, mais ou menos, ó. Tá dando para ver sim. Aí, os sabores são mussarela, presunto, mussarela, calabresa e uma pizza que eu acho que vai ser bem, bem bacana para nós, que é a pizza de lombo, né? Que eu acho que ela vai se destacar, tá? Mas ela está num valor de R$ 35, né? E no dia, a gente vai ter uma pessoa específica lá no dia que vai estar preparando as pizzas, né? Então, lá no dia vai ser apenas a retirada, né? Quem adquirir pode ir a partir das 10 horas até as 13 horas do dia 2/7, lá na creche Maria Barina. Guilherme, até que dia que pode fazer o pedido, bem? Eu preciso confirmar, Tânia. Essa data limite eu Pelo não menos acho que tenho. até uns 3 dias antes, né, que seria o adequado, né, para poder Isso, ter certinho, né? isso, porque aí o pessoal faz o cálculo Aham, de ingredientes, né, para poder passar uhum. lá para essa pessoa que vai estar fazendo a pizza. Acho que uma semana antes, né, uma semana antes eles já devem estar fechando Então tá bom. esses pedidos. Então, até no finalzinho de junho. Isso, até a última semana de julho. Isso. Junho. Então, tá bom, Guilherme. Então, ó, pessoal, fica aí a pedida. Obrigada, viu, Guilherme? Fica aí a pedida que o Guilherme nos trouxe. Além de saborear uma deliciosa pizza, a gente vai estar ajudando a nossa entidade. Meus amigos, nós já estamos, 21 horas em pontinho, né? Mas antes de eu fazer o encerramento com o seu Adalto, eu quero convidá-los para a nossa próxima semana. A próxima semana nós teremos um moço aqui, um estudante de medicina, o nosso amigo, né, que começou cedo a estar divulgando o Evangelho de Jesus, o Pedro Amado. Então, fica o nosso convite para que todos possam estar aqui conosco. O Pedro vai falar sobre um assunto, assim, muito interessante, que é sobre a glândula pineal nas obras de André Luiz. Então, esse é um assunto que, principalmente, os médicos espíritas gostam muito de estudar, né? A danada da glândula pineal. Nós temos muito que aprender ainda sobre essa glândula. Tem gente que fala que não tem valor nenhum, e ela é de grande valor, né, na mediunidade, pois todos nós somos médiuns, né, de diferentes formas. Então, fica aí
a nossa dica para a próxima semana. Espero contar com todos vocês aqui conosco, né? Divulguem também o nosso canal do YouTube, compartilhe, porque eu coloco nos grupos, né, de WhatsApp, compartilhe as nossas reuniões para com os amigos. Sabe qual é o motivo disso? A gente divulgar a nossa doutrina. Porque muitas vezes a gente pega uma reunião, vamos dizer agora, como foi de hoje, do perdão. A gente manda para um amigo que está passando por uma dificuldade em relação ao perdão, ele vai ouvindo as palavras do Evangelho, né? Os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, do nosso querido Allan Kardec, e ajuda muitas pessoas, né? Então, vamos compartilhar os ensinamentos que nós gostamos, que nós estamos aqui, né, divulgando, que é a nossa querida doutrina espírita. Então, vamos agora, meus irmãos, a serenar os nossos corações, as nossas mentes. Vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, adentrando aos nossos lares, que a sua energia, o seu amor, possa expandir por cada cômodo da nossa casa, que possa chegar até os nossos irmãos que conosco convivem em nosso lar, para aqueles nossos irmãos que não convivem nos nossos lares, mas são muito queridos dos nossos corações. Nesse momento também, vamos mentalizar os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão sem um norte, sem um destino. Que as nossas vibrações de paz, de amor, de luz, possam chegar a eles. E que o nosso lar possa ser invadido por ondas de pensamentos benéficos, fluidos, refazedores de energia, que a nossa água possa ser também fluidificada com os remédios que a espiritualidade amiga traz para curar cada doença espiritual que nós temos, cada dor que sentimos, seja as morais como as materiais. Por fim, gratidão infinita a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos vivendo este momento no planeta Terra. Gratidão ao nosso querido Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Santíssima e ao nosso querido José Marques Garcia por ter nos deixado esta casa bendita. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.
Que assim seja. Muito obrigada, Sr. Adalto. Obrigada, amigos, por estarem aqui conosco. Gratidão infinita. Que a nossa semana que iniciou ontem possa findar também com todas as energias de paz, de amor e de luz. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem, se Deus quiser.